A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs, da parte do nosso Criador, Yahweh, e de nosso Salvador Yeshua, Cristo Jesus, né? Vamos aí gravar mais um vídeo. Hoje o assunto, eu veio trazer o assunto que poucos gostam de falar, de estudar, né? Mas a gente que gosta de se aprofundar para estar atento, vigilante, os acontecimentos, né? Que estão por aí para a gente não ser enganado e não aceitar coisas que são contrárias à palavra de Deus, né? Eu ia embasar esse vídeo aqui com o do irmão que fala desse assunto, né? Para dar mais esclarecimento, mas decidi eu mesmo dar o meu parecer sem embasar com o vídeo de ninguém sobre esse determinado assunto. Então vamos lá. Lembrando que os cristãos, eles não estão esperando, eles estão esperando a volta de Yeshua, de Cristo, para quem crê, tá? De novo, porque esse é um assunto que eu vou fazer em outro vídeo, da volta do Senhor Jesus aí de novo, né? E vou vir trazer textos provando que Yeshua tá para voltar já, né? Sem marcar a data, que nem muitos estão marcando, aí já marcaram e já se deram mal por marcar a data, né? Mas lembrando que a gente está esperando o retorno do Messias, de Cristo, não do anticristo. Mas a gente tem que estar vigilante e atento sim sobre os sinais da vinda do anticristo para a gente não cair em engano e não aceitar as coisas que o anticristo vai trazer, porque o termo anticristo, que na verdade ele em hebraico quer dizer tanto é, é, contra Cristo ou no lugar de. Mas para o final dos tempos e para a vinda do anticristo, o cristão e a cristã, eles têm que estar alerto que o anticristo ele vai vir no lugar de Cristo. Porque ele vai vir como se ele fosse Deus, como se ele fosse Cristo. E ele vai, as pessoas vão adorar ele como um Deus. Ele vai ser um falso Deus, né? Que vai trazer uma falsa paz para a terra. Ele vai acabar com as guerras, né? Com as disputas que tem no nosso mundo aí. Vai trazer, vai dar solução para a crise financeira. Vai dar solução para cessar guerras, cessar disputas, cessar doenças e tudo, né? Ele vai trazer a solução, né? A falsa solução, né? Porque só quem vai trazer a verdadeira paz, vai acabar com tudo as coisas ruins desse mundo é Yeshua, Cristo Jesus. Mas a pessoa vai achar que ele é o Messias, né? Principalmente os judeus que ainda não creram, né? Judeus que tem os judeus messiânicos, né? E tem os judeus que não crê que o Messias já veio, está esperando até hoje. Então, que acontece? Ele vai iludir muita gente e muita gente também vai acreditar igual os judeus, porque como ele vai solucionar as coisas do mundo, que para vir uma paz tem que ter caos. E os próprios dirigentes do mundo, os governantes do mundo, que eu chamo de senhores do mundo, eles que traz o caos eles mesmos. Porque tem governante corrupto ou não tem? Eu estou veitando aqui falando coisas erradas. Então esses que estão no poder e são corruptos, eles mesmos provocam as coisas, o caos, para depois eles mesmos apresentar a solução que já está pronta lá ou está engatilhada para eles apresentar. Eles não revelam para a sociedade que a solução está lá, mas eles escondem, né? Porque o caos a guerra para o mundo é necessária porque gera dinheiro, irmãos. É necessária para eles, para os poderosos, não para nós, né? A população. Então, gera lucro. Por isso que não acaba as guerras nunca, que não acaba as drogas, não acaba, né, essas coisas toda ruim que tem por aí, porque alguém lucra com isso, entendeu? Então tem alguém lucrando. Então não é interessante para acabar essas coisas. Mas porque eles estudam e sabem já escolheram o lado que eles querem estar por causa de poder, de fama e de ganância. Então eles sabem o que vai acontecer, eles sabem que a ciência explica do relógio do apocalipse, do final dos tempos, né? Eles sabem disso, os poderosos sabem. Mas mesmo assim eles não querem se arrepender, eles querem dominar o mundo, dominar a terra, ganhar dinheiro, ficar rico, milionário, ganhar controle sobre a população, exigir, acabar com a família, acabar com tudo, porque
são gananciosos, né, querem poder acima de todas as coisas, né? Mas eles sabem o que vai acontecer, né? E por isso que tem que vir que vai cessar isso daí para enganar as pessoas de uma falsa paz para elas adorarem mais a criatura do que o Criador, adorar mais o sistema do que Deus. E é o que está acontecendo, porque é uma narrativa formada lá de trás, não é de hoje. Já prepararam a mentalidade da pessoa para ela aceitar mais buscar solução das dificuldades da humanidade na ciência, buscar solução no homem, buscar solução nos governantes, buscar solução em tudo quanto é lugar, menos no Criador, né? Porque tudo que a pessoa não vê, que é sobrenatural, ou elas creem no que o olho vê, e no que está na frente dela, elas não creem no invisível. E quando crê no invisível, crê na parte do mal. Por quê? Porque o mal ele oferece tudo que a pessoa quer, os seus desejos. E o nosso Criador, ele dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. Não é um pai que faz todas as vontades do seu filho, não. Porque aquele que quer ter como pai o Criador e quer todas as vontades realizadas é filho ilegítimo, entendeu? Porque o pai, ou a figura do pai na terra, é, ele trata seu filho com carinho, só que ele ama o seu filho, mas por amor ele também tem que colocar o filho no caminho certo, né? Vai ter vezes que ele vai abençoar o filho, vai dar as coisas que o filho pede, né? Mas se for uma coisa que o filho tem de desejo que vai causar mal pro filho lá na frente, ele não vai dar, porque é vontade do filho. Porque muitos é assim, acha assim, muitos são pais que fazem a vontade dos filhos. Aí, o papai te ama, então você pode fazer coisa errada, pode pecar à vontade, pode roubar, pode enganar, pode trapacear, mas eu te perdoo, porque o papai te ama, né? E isso não é pai verdadeiro, isso é pai fraudulento, né? No meu ver, né? E a figura do pai é para ser conforme a figura do Criador nos céus, né? Quando ele nos corrige, quando ele nos chama atenção, é para o nosso bem. Quando o Criador nos chama atenção, nos repreende, né? Nos confronta com o nosso erro, lógico que ele também vai nos dar bênção, coisas para nos servir nessa vida aqui, né? Coisas que a gente utiliza para a nossa sobrevivência aqui, que a gente não pode pôr o coração nelas, mas a gente necessita delas para sobreviver enquanto estamos aqui, né? Peregrinando aqui nesse mundo aqui, até a nossa partida, né? Então, como que eu posso dizer para vocês? Deus nos abençoa aqui na terra, Ele nos dá consolo, nos dá conforto, bênçãos espirituais e terrenos, sim. Às vezes prospera alguns em algumas áreas, outros prosperam em outra. Prosperidade não é só dinheiro, não é só financeiro, né? É prosperidade de você ter uma estrutura familiar boa, um trabalho bom, né? Que você consiga não tá tão psicologicamente abalado, afetado o seu psicológico por causa de trabalho, né? É um trabalho mais suave, não de esforço mínimo ou máximo, mas de que você tem o seu psicológico tranquilo para exercer sua função, né? E só que ele também nos confronta quando a gente erra. O castigo dele é esse, é o confronto e a repreensão, ou ele deixar as consequências dos nossos atos vir para nós, né? Porque nós falhamos, né? Ele nos perdoa se a gente se arrepender de todo o coração, sim, porque a benignidade de Deus é infinita, né? Mas ele perdoa conforme você se arrepende. Porque se a pessoa não tem arrependimento, ela vai se perder, porque o dia do julgamento vai vir. As pessoas brincam, zombam, tiram sarro, que Yeshua não vai voltar, que Deus é Deus só de amor, que não vai julgar. Isso é uma mentira, é uma falácia. Porque quem estuda a Bíblia sabe que não é assim. Mas as pessoas têm todo o direito de adorar um outro Deus aí, um Deus só de amor, que faz todas as suas vontades. Cada um, né? Aqui como eu falo, autoanálise e reflexão para quem é cristão genuíno e quer andar nos caminhos do Senhor, custe o que custar, né? Para nossa salvação da nossa alma. A gente não está interessado só em bênçãos terrenas, né?
que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A gente está interessado na salvação. Em primeiro lugar, em ter intimidade com o Pai. Por quê? Porque quando a pessoa entende a profundidade do que Deus fez por amor a nós, a cada um de nós, quando você assiste o filme de A Paixão de Cristo, muitos têm horror de ver aquela cena. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo essa cena, eu não gosto de ver, mas é importante ver. Porque para te impactar, para quando você vê essa cena, você entender na profundidade o tanto que Deus te amou, porque ele entregou o próprio filho e o filho se entregou a si mesmo para passar todas as aflições do mundo, toda a agonia, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu na carne, por amor de nós. Porque a gente não tem que ir para Deus com medo de ir para o lago de fogo, por a condenação eterna. A gente tem que ir para Deus por amor, porque ele nos amou primeiro. Quando você entende que Deus quer que você vá para ele por amor, não por interesse, nem de ganhar bênçãos terrenas e nem por interesse de não ir para o lago de fogo, porque aí você está buscando a Deus, o Criador, por interesse. Você tem que ir para ele por amor. Por amor do quê? Do que ele te fez. Meu, ele deu o seu filho que se fez carne para morrer, passar todas as agonias. Agora, muita gente fala que crê e não crê, porque se cresce, lutaria para mudar de vida. Não é que você não vai ser perfeito, não vai errar nunca. Mas é possível, com o poder da palavra, do Espírito Santo, você procurar se santificar. Sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade não é perfeição, tá, o irmãos? É você lutar, caiu, se levanta, peça, confesse seu pecado a Deus, peça força para ele te dar força espiritual para você não cair de novo, para você não viver em pecado, né? Porque tudo vem do Criador, não vem de nós. A gente só, o nosso papel é a buscar a intimidade com o Pai e com o Filho, através do seu Filho Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, através do Espírito Santo, do poder de Deus operando em nós, e ele faz a obra, não é? A obra não vem da gente. As boas obras que a gente faz vêm do próprio Criador, é ele que nos capacita a fazer. Vem do Espírito Santo que habita em cada um daquele que crê genuinamente. Então, voltando ao anticristo, né, que acontece? Que nós já estamos perto, já tem muitos acontecimentos, né? Que vem a ser o anticristo? Para quem estuda, é assim, tem muitas variáveis. Então, que acontece? Cada época fala, o anticristo é fulano, o anticristo é ciclano, o anticristo é fulano. E nunca se revela esse tal anticristo, né? Esse tal homem do pecado, filho da perdição, que a Bíblia relata, o homem da iniquidade, né? E fica a especulação e nada de aparecer, e a pessoa fica agoniada, querendo descobrir quem é, né? Isso é o menos importante. A gente pode estar atento para ver quando ele se revelar, aí sim, vigilante, mas não adianta você ficar especulando, o fulano é anticristo. É lógico que você pode ter os seus suspeitos e eleito para anticristo, conforme você vê os sinais, vê a geopolítica, vê os movimentos dos líderes mundiais nessa terra. Eu estou falando dos cristãos que estudam, tá? Porque tem cristão que diz que é cristão, mas é só de língua. Ele não anda no caminho do Senhor, não obedece a palavra. Obedecer não é ser perfeito. Você vai errar algumas vezes, vai tropeçar, mas obedecer é você estar sempre na luta e nunca desistir. Na busca por Deus e tentar moldar o seu caráter, se converter, né? Deixar de fazer as coisas erradas que você fazia e ser uma nova criatura. Isso é uma luta que a gente vai carregar até o final da nossa vida aqui, da nossa estadia, tá? Todos os dias, de fé em fé, de glória em glória. A gente vai sendo santificado. Santificação é um processo, irmãos. Não é que você não vai errar nunca. Então, aí fico especulando, né? Eu tenho para mim que é assim, pelo que eu estudo das escrituras, que ao longo das eras, né, surgiram os impérios que oprimiram o povo, né? E isso já estava descrito nas escrituras. E cada desses impérios teve os seus ditadores. E teve reis que foi bons, que obedeceu a Deus e seguiu e trabalhou por prol do povo, como hoje, né? Tem governantes que Deus levanta para ajudar a sociedade, ajudar a humanidade, ajudar o povo de cada nação, né? Mas, infelizmente, nos atuais tempos que nós estamos vivendo, a maioria deles se corrompe. E quando tem algum que quer fazer algo bom para a humanidade, para a sociedade, aí ele desaparece, né? Se é que vocês me entendem. Eu não posso falar claramente aqui. Então, que acontece? Então eu acho assim, no minha análise,
Porque eu não entendo que o anticristo seja só uma figura, um homem, um líder mundial, que todo mundo está esperando aí, né? O cristão não deve esperar o anticristo, ele deve estar atento ao aparecimento, à revelação dele, mas não a gente espera por Cristo, né? Por que a gente fica, o cristão fica nessa luta? É porque ele sabe que o anticristo veio primeiro que Cristo. Na Bíblia, primeiro vem o aparecimento do anticristo depois de Cristo. Por isso que os cristãos verdadeiros, eles estão atentos. Ele não vai acreditar numa pessoa que se diz pacificador, né? E como se ele fosse o Salvador, fosse o próprio Deus, porque a gente sabe que Cristo veio depois do sistema do anticristo. Então, aqueles que estão atentos já sabem, estão com as lamparinas acesas, né? Então, estão com o óleo do azeite, que é a palavra de Deus, porque a parábola das 10 virgens, todas as virgens tosquiaram e dormiram, né? Todas, até as que estavam mais atentas. Só que a diferença é que quando elas acordaram, 5 acordaram e 5 permaneceram dormindo. Não tinham azeite, não estava com a unção do Espírito, não tinha os olhos espirituais abertos, né? Continuaram dormindo, né? Então, tá com azeite e tá com o Espírito, tá com a palavra, né? E as outras tinham, e elas queriam os azeites das outras, as outras falaram, não, vai comprar vocês. Quando elas voltaram, a porta já tinha se fechado, bateram na porta, o Senhor falou, não vos conheço, entendeu? Porque já passou do tempo, né? A pessoa, né, entendeu? Então, como que eu posso dizer? Então, para mim, o anticristo, a gente não tem que ficar só atentando para a pessoa do anticristo, do líder mundial. Você tem que atentar para o sistema. E o sistema, ele já está aí, ó, desde o tempo do apóstolo João, cara. Então, ele mesmo pega as cartas do apóstolo João, né? Quer ver? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu pegar para vocês aqui. Deixa eu ver se dá tempo aqui de ler para vocês, ó. Deixa eu ver. Carta do apóstolo João, né? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. João, deixa eu ver aqui. Segunda epístola, primeira epístola, dom do Espírito, busca da santidade. Deixa eu ver. Santidade, amor, o mundo, a vida do anticristo, ó. Aqui, ó, João. Se vocês puderem pegar suas escrituras aí e acompanhar comigo, ou depois pegar, aí você leia lá na sua casa. Tá aqui, ó. Vamos lá. Carta de João, não é evangelho, é carta, tá? Capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, porque tem a primeira, a segunda e a terceira carta, tá? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 em diante, tá escrito assim, a vinda do anticristo, ó. Aí, ó, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, ó, também agora muitos têm se feito anticristos. Então, quer dizer, ele tá passando para nós aqui que tem muitos tipos de anticristo no mundo. O que é um anticristo? É todo aquele, não importa se ele é de alto escalão, ou se é do povo, ou é pobre, ou é rico, não importa. Todo que nega a palavra de Deus, que nega a vinda do Senhor em carne, que ele morreu e ressuscitou para nossa justificação, é o espírito do anticristo. Entendeu? Então, toda pessoa que nega é anticristão. Então, aqui, ó. Filhinho, sabeis que a última hora já vem do anticristo, ó. Quer ver? Não, tá aqui. Ixi, caramba, já perdi o fio da meada aqui. A última hora, como veio, sabe que veio o anticristo, muitos têm se feito anticristo, por isso conhecemos que é a última hora. Saíram de nós, ó, outra coisa sobre o anticristo. Ele não veio de fora, ele vai vir do meio cristão. Por isso que muitos são enganados, porque acham que tudo que tem o nome cristão e o nome Deus vem do Criador, e não vem. Porque aqui, ó, tá aqui João falando aqui, ó. Olhos espirituais abertos, ó. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Mas vós tendes a unção do santo, sabeis todas as coisas.
a unção do Espírito, né? Não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque já sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso aqui, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Eles não só nega com palavras, ele nega com as obras, contrário à palavra de Deus. Se ele ensina contrário à palavra de Deus, se ele faz coisas contrárias ao que a palavra de Deus nos ensina, esse daí você pode ver pelas atitudes, mesmo que ele fale que é de Deus, não é de Deus, é de cristão. E aqui prossegue, ó. Ó, quer ver, ó? Aí a gente vai vir por aqui. Eu vou voltar nesse texto, mas agora eu vou ver aqui, ó. Dom do discernimento de espírito, ó. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado o mundo afora. Nisso conheceis o espírito do Criador, Deus, né, que é Yahweh, né, Elohim Adonai e outras nomenclaturas, né, Yeshua, que é Cristo, né, que significa Salvador. Todo espírito que confessa que Yeshua veio em carne, vem de Deus. E é de Deus. Todo espírito que não confessa que ele veio em carne, não é só confessar que Cristo veio em carne, tá? Isso é um dos outros discernimento de espírito, é um dos. Não adianta você confessar que Cristo veio em carne e não ter os outros requisitos que precisa para descobrir o anticristo, entendeu? E tem muito que fala, Jesus veio em carne, mas nega com as obras, entendeu? Então você tem que ficar sempre ligeiro nisso daí, né? Aqui, ó, todo espírito que não confessa não veio em carne, tem o espírito de anticristo, ouvi, que já... Aqui, ó, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito. Tem muitos aí de muitas religiões que negam, né, que Cristo veio em carne, do qual já ouviste que é de vir e que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tem vencido, porque o maior é o espírito que está em vós do que o que está no mundo. Entendeu? Então, quer dizer, o espírito do anticristo já estava lá naquela época de João, preparando o terreno para o final dos tempos, para ele vir manifestado em carne, como veio Cristo. Tudo que é de Deus, tudo que é de Cristo, Satanás e o anticristo vai imitar, mas de uma forma contrária. Entendeu? Ele vai vir com uma paz, que Cristo é o princípio da paz, só que ele vai iludir. Só quem vai estar atento é quem lê as escrituras. Quem não lê, vai ficar boiando. Não estou falando que você é salvo pelo tanto que você lê, mas você precisa ler as escrituras para estar atento e vigilante para você não ser enganado e não cair lá em 2 Tessalonicenses, que Deus fala: por não amarem o amor da minha verdade, eu enviarei a operação do erro para que creiam a mentira. Então muita gente vai crendo na mentira, porque não quis estudar as escrituras, não quis crer na verdade. E aí tem uns espíritos aí que já está aparecendo, umas pessoas com o espírito do anticristo está usando, que está falando, né? Que, como é que eles falam? É que... Caramba, me fugiu agora aqui. Que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela foi totalmente distorcida, desfigurada. Isso já é o espírito do anticristo, que é para a pessoa não ter que ir na Bíblia, né? Se você estudar, você sabe que a Bíblia, na tradução, teve erros de tradução em algumas partes da Bíblia, mas ela não foi totalmente distorcida. Você acha que Deus soberano, que queria que as pessoas se salvem, que quer que as pessoas se salvem, ia permitir que a Bíblia toda fosse descaracterizada a ponto dela ser enganada? Então seria um Deus cruel, um Deus fraudulento, né? Que não quer que as pessoas saibam da verdade, sendo que a palavra em Timóteo fala: Deus quer que todos os homens se salvem e seguem o conhecimento da verdade. Só que ele não pode obrigar ninguém a querer se salvar. Isso vai de cada um, né? Ele usa pessoas. É igual assim, eu acredito que hoje em dia, é uma opinião minha, tá? Não tá na Bíblia. Isso daí é uma coisa minha. Que a palavra diz que quando o evangelho chegar ao mundo inteiro, virá o fim. Mas, para mim, a maior parte da humanidade já sabe da existência de Deus, pode não conhecer a Bíblia de capa a capa, mas ele sabe que existe um Deus que criou os céus e a terra, sabe que a maior parte do ser humano sabe que Deus é Deus que abençoa, que Deus é o Deus criador, é o Deus da Bíblia, só que ele escolheu crer num outro Deus, escolheu ir por outro caminho. Ou tem os cristãos falsos, que é o anticristo,
que muda, distorce a palavra. Ele está no meio dos cristãos, mas ele se passa por cristãos que são anticristos, né? Como a Bíblia diz, para enganar e preparar o terreno para elas aceitarem o anticristo, o líder mundial que vai vir. É isso que está acontecendo com a religião. Por isso que a religião é uma manipulação e o espírito de anticristo está lá nessas religiões. Por isso que a gente que Deus fala em Apocalipse, sai daí, povo meu. Em todas, nenhuma religião vem de Deus, irmãos. Porque é uma manipulação, é uma ordenança de coisas de homem. Não é dessa doutrina aqui que Paulo fala, em Gálatas, né? Que quem falar outro evangelho seja amaldiçoado, está escrito em Gálatas, né? E é o que está tendo, outro evangelho nos dias de hoje, né? Raramente você vê nas redes sociais, por quê? Porque o evangelho verdadeiro, ele tem que ter cruz. Ele tem que falar da obra de Cristo na cruz. Ele tem que falar de arrependimento de pecado. Cristo veio para morrer pelos pecadores, mas não para você continuar no pecado. Hoje, o ensino de hoje nas igrejas é: Deus te ama, Deus é amor, Ele não se importa. Se você errar, pode errar à vontade, que Ele vai te perdoar do mesmo jeito, sim. Mas tem que ter arrependimento sincero e você querer mudar de vida. Se não tiver arrependimento, não tem salvação. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Santidade não é perfeição, não é perfeição, é você buscar se corrigir de fé em fé, de glória em glória, olhar para os seus erros e pedir força a Deus para Ele te modificar o seu caráter, para fazer o seu caráter mais parecido com o de Cristo. Você não vai ser perfeito aqui na terra, mas você vai buscar se aperfeiçoar pelo Espírito Santo. Isso é conversão, mudar do velho homem que você era para uma nova criatura em Cristo Jesus, entendeu? Então, se não tiver mudança de vida, você continuar no mergulhado de pecado, então alguma coisa errada tem. Que Jesus morreu para te justificar e para o Espírito vir morar em você para moldar você, porque o Espírito, nós somos o templo do Espírito Santo, entendeu? Então a gente tem que mortificar nossos desejos carnais, né, para fazer a vontade do Pai. Como mortificar o desejo carnal não é morrer para o mundo para viver para Deus, não é que você não pode se divertir, que você não pode ter seu momento de lazer, não é isso que eu estou falando, é morrer para as ideologias, para os ensinos do mundo, para o que a mídia ensina, para o que os governos ensinam, para o que a religião ensina. Tudo isso você tem que morrer, você tem que acreditar só no que está aqui, entendeu? Então, o espírito do anticristo, irmãos, ele já está desde a da época de João, preparando o terreno. Cada um de nós que entra nesse mundo aqui, contam mentiras com cara de verdade. Então você acredita naquela mentira como se fosse verdade. Então fala os governos, a mídia, a televisão, as novelas, os filmes. Porque tem filme que Deus usa para nos abrir os olhos? Tem novelas que Deus usa para abrir os olhos? Tem. Mas tem novela do diabo. Mas as novelas do diabo, ela não vem com cara de diabo. Ela vem com cara de mansidão, com cara com lábios de mel, lubridiando a pessoa. Porque senão ela não consegue enganar. Então ela tem que normalizar atos pecaminosos. Então ela ensina a normalizar como se fosse certo esses atos pecaminosos. Aí nossos pais ensinam para nós e a gente pensa que é certo e fica andando nessas coisas como se fosse certa. Por exemplo, um exemplo aqui, no machismo, como tinha o machismo, o homem tem que ter várias mulheres e tal, porque é normal, porque é da natureza do homem. Isso é um engano. Entendeu? Então isso a gente acreditava porque passavam pra gente lá atrás, como se fosse certo, mas não é. É normal, tá na natureza do homem, ser pecador, conforme-se com o pecado. Jesus já pagou o seu pecado, morreu, pode pecar à vontade. Isso é uma mentira, não é isso que a Bíblia prega, entendeu? Então, coisas que a mídia ensina, que é contrária à palavra de Deus, que todo mundo sabe, tipo, que é uma questão até polêmica, né, de impedir de vir ao mundo seres, né? Porque foi Deus que deu. Mesmo diante de situações difíceis, se a pessoa não pode, ela dá para alguém, né? É igual assim, agenda. Nada contra a pessoa que escolhe o seu caminho, que escolhe seguir ideologias, como que se fala? De gênero, né? Mas é contra a palavra de Deus, irmãos. Então, por quê? Para não ter mais filho. Por quê? Para destruir a família. Essa é a agenda de 2030. É para destruir a família. Essa é a agenda do anticristo. Para poder fazer diminuição populacional. Então o anticristo ele não vai vir como ditador, perseguindo assim, ferronho, que nem veio. Porque teve vários tipos de anticristo e cada um veio de uma forma. Que nem
Nélio, Domiciliano e Calígula, eles perseguiram a igreja de Deus, entendeu? Eles vieram com ferronho para cima dela. Só que o diabo viu que não é mais vantagem você impedir a igreja de Deus de levar a palavra de Deus, né? Porque naquela época do Império Romano, o que acontecia? Quanto mais perseguia o cristão, mais o cristão aumentava a sua fé. Mais o cristão, quanto mais ele era perseguido, mais ele não desistia da fé, da palavra de Deus. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje é que nem hoje. Hoje tem os ditos cristãos de hoje, não tem perseguição igual tinha na época do Romano. Tem perseguição? Tem. Mas tem em alguns países, como no Islã, como na China, na Coreia, mas aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem essa perseguição. Você pode exercer seu cristianismo. E aí, com o cristianismo morno, quer dizer, a sua fé aumenta muito mais quando você é perseguido do que quando está super bem. Porque quando está bem, aí você tem uma fé morna, uma fé que não é verdadeira, entendeu? Porque a fé verdadeira, ela ia até as últimas consequências e não negava a sua fé. Hoje não, hoje se você for passar por tribulações, é igual a parábola que Cristo contou lá da semeadura, da semente que caiu pelo caminho, né? E vários tipos de cristão, de ditos cristão, né? Só tem um que resistiu, que foi o cristão que passava por tribulação, passava por tudo e mesmo assim não desistia. Aos outros cristãos, os cuidados do mundo fazia ele desviar do caminho, ou as tribulações da vida fazia ele desviar do caminho, porque ele não aguentava. Então, né? Falar que é seguidor de Cristo, que crê em Deus é fácil. O difícil é você obedecer a voz do pastor e seguir o caminho, né? Isso aí não é fácil. Não é todo mundo que vai conseguir, não, viu? A gente tem que orar para que as pessoas consigam, né? A gente e outros, mas não vai ser todo mundo. Muitos vão desistir, que é a apostasia. Que é aí que veio, que fala a carta de 2 Tessalonicenses, que já estavam na época de Paulo falando que o dia de Cristo já tinha chegado. Ele falou, irmãos, ninguém de maneira nenhuma vos engane, que não será assim. Ninguém engane por carta, por espírito ou por palavra, como se fosse de nós. Porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Não será assim antes que venha a apostasia e se revele o filho da perdição, o homem do pecado. Entendeu? Quando disser paz e segurança, virá repetindo a destruição, que é o que nós estamos vendo no movimento de hoje. Estão falando muito de paz aí, né? Não sei se muitos estão acompanhando a geopolítica aí, né? Dizendo que um dirigente aí que tem muita influência no mundo, né? Que ele vai trazer paz ao mundo, né? E os companheiros que tá com ele tá trabalhando na paz entre Israel e Oriente Médio, né? E na Bíblia fala que vai ter um acordo de paz, né? Que um vai se proclamar Deus falando que vai trazer a paz ao mundo. Então, para bom entendedor, bom atento espiritual, já está acontecendo coisas aí, movimento. Lógico que ao longo das eras já teve vários acordos de paz que ninguém conseguiu cumprir. Então, é o que eu quero dizer, para a pessoa não se atentar só para a figura do homem do anticristo, se atentar para o sistema. O sistema já está aí, desde o tempo de Cristo, o sistema do anticristo. Já está aí, já está dentro das denominações de pedra, que eu não chamo nem de igreja, que igreja é o corpo de Cristo, né? Está dentro das denominações católica, evangélica, espírita, candomblé, filosofia orientais, está tudo lá o espírito do anticristo. Já está manipulando as pessoas para ela aceitar o anticristo sem questionar e o sistema dele. As pessoas já estão aceitando mais as coisas do mundo do que... leia segundo a Timóteo, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Nos últimos tempos haverão homens amantes de si mesmos, caluniadores, blasfemos, não é o que a gente está vendo? Desobedientes a pais e mães, imorais, mais amigo dos prazeres do mundo do que amigo de Deus, com a aparência da piedade, com a aparência de santo, de santidade, só aparência, que é o que Cristo falou para os religiosos fariseus. Vocês são bonitos por fora e podres por dentro. Rapinas, ossos de rapinas tem dentro de vocês. Limpe primeiro o interior do copo para limpar o exterior. Quer dizer, João Batista falou a mesma coisa. Um pouco de água, porque as pessoas aí, os religiosos, falam que você tem que se batizar nas águas para ser salvo, como se a água do batismo salvasse.
Não, ela é só um testemunho que você está dando perante as pessoas que você possivelmente pode ter se regenerado, porque muitos são batizados e não vão ser salvos, porque o verdadeiro batismo que salva é a regeneração do Espírito, é a morada do Espírito Santo na pessoa. Depois você vai testemunhar com o batismo nas águas, para testemunhar perante a pessoa. Se você não mudar de dentro para fora, o próprio João Batista falou, leia lá na Bíblia, em Mateus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, vocês acham que o pouco de água vai limpar essas peles de cobra de vocês? Dê fruto digno de arrependimento. Vou falar mais o quê? Tem que dar fruto digno de arrependimento verdadeiro e genuíno, para você se transformar. E isso não quer dizer que você não vai errar, não vai tropeçar, não vai pecar vez ou outra. Você não pode viver em pecado. O cristão, como diz carta de João, não vive na prática contínua do pecado. Ele peca, mas ele peca. Quem disser que não tem pecado, mentiroso é, diz a carta de João. Mas, fiel que nós estamos de advogado, que é nosso Senhor Jesus Cristo, filhinhos, eu escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos o advogado fiel e justo para com o Pai. Jesus Cristo, o justo, que purifica todo o nosso pecado. Quando você confessa, não esconde do Senhor, que você falhou, pecou contra Ele, me purifique, Senhor. Perdão você só perde uma vez, irmãos. Quando você se converte, você confessa todos os seus pecados que você fez, contra as pessoas, contra você mesmo, contra Deus, né? Se confessa, joga tudo na mão dele e fala, Senhor, me quebranto diante do Senhor, me perdoa, eu quero uma vida nova, eu não quero viver mais essa vida, eu quero ser regenerado, eu creio na sua obra na cruz, do Calvário que você fez por mim, para dar salvação eterna para minha justificação, o Senhor ressuscitou, o Senhor veio em carne e vai voltar em carne e ossos para me resgatar, para me buscar para o seu reino celestial. Você falou isso, você já perdoou os seus pecados. Daí para diante você só vai confessar quando você tropeçar, para ele te purificar pelo sangue dele, pela justificação e para ele interceder junto ao Pai, justo juiz, para você voltar a ter comunhão. Porque quando você peca e não confessa, é quebrada a comunhão com Deus. Porque o pecado, ele é contrário a Deus. Então ele põe uma parede de separação, uma ruptura entre relação de você e Deus. Aí você perde a intimidade com o Senhor, perde a unção do Espírito. Aí quando você não confessar, entendeu? Então, o sistema, ó, você vê aí, o que é o sistema? Você tem que estar atento qual que é o sistema da besta. Mesmo que a gente ainda não saiba quem é o dito cujo, porque cada era tem um anticristo, um dominador que persegue o povo. Só que vai ter um no tempo final, que é o que a gente está vivendo. Então você tem que estar atento ao sistema, ao espírito do anticristo. Ele já está nas igrejas de pedra, na onde ele está na política, certo? É só ler o livro de Apocalipse, irmão. A união da política com a religião. Para quê? Sendo que lá atrás era só o puro evangelho, não se misturava com política. Entendeu? Agora misturou com política desde lá daquele tempo de Constantino até agora. Entendeu? Então, para poder manipular as pessoas. A Igreja Católica é a mãe, a protestante é as filhas, né? Que começou bem o protestantismo criado por Martinho Lutero, a revolta protestante. Mas depois, lá no finalzinho, ele pisou no tomate, né? E aí começaram a vir criar, né, templos de novo, de pedra, né? E cada um foi, com seu partidarismo, criar divisões. E aí foi tudo que Martinho Lutero fez, foi por água abaixo. Aí começaram a perseguir judeus, aí Hitler também veio perseguir judeus, foi um tipo de tipologia de anticristo, né? Mas esse anticristo que vai vir, ele não vai vir perseguidor, ele vai vir como proclamador da paz, unir os povos, ele vai unir os povos, ele vai falar de amor, ele vai falar de amor, vai falar, não, temos que amar uns aos outros, temos que ser mais tolerante, temos que fazer uma única religião, né? Mesmo que não destrua as outras religiões, mas o conceito vai ser o mesmo nas religiões, entendeu? Então, o que importa é o amor, mesmo que você tem que respeitar as escolhas dos outros, os outros podem viver no pecado, pode fazer isso à vontade, o que importa é você amar, é só amar. Se você, essa já é a narrativa, já está tendo aí, a apostasia da verdadeira fé, a desistência, por uma fé superficial, fingida, que é uma fé fraudulenta e corruptível, né? Então, a gente tem que ter a herança incorruptível, não corruptível, né? Que é o que está se propagando, o falso evangelho, né?
Entendeu? Então, a gente tem que estar mais olhando o sistema do que. Porque na hora que você revelar a besta, porque uma é a besta do mar, que é o anticristo poder civil. O poder civil a gente já está vendo aí, a besta do mar, que é os governantes corruptos, né, de todas as nações. Esse é a besta que sai do mar. E a besta que sai da terra é o poder religioso que se une com o político. Entendeu? Que é vem do papado e depois passa pelo protestantismo. Entendeu? Esse é o poder. E não só o protestantismo, mas o islamismo, né? O budismo, todos os outros ismos que tem por aí que não tem nada a ver com o que Deus quer. Entendeu? Então não basta você só querer saber quem é o anticristo. Você tem que ver o sistema. O sistema já está aí. Já está aí a apostasia, a desistência da fé verdadeira. Já está aí a pessoa querer ouvir não a palavra de Deus, não a palavra de confronto para se converter. Não confrontar o pecado. Hoje não pode falar de pecado. Ninguém quer saber de falar de pecado. Porque o pecado vai fazer você olhar para si mesmo. É fácil falar dos outros, que os outros pecam, mas e para você? A gente tem que se examinar também. Então, não fala de pecado, não fala mais quase do livro de Apocalipse dentro das denominações, que antes, ainda no anos 90 para trás, se falava do livro de Apocalipse, agora não fala mais. Só fala que você vai ficar rico, que você vai ter empresa, que Deus te ama, que você é joia rara, que se você pecar, pode pecar à vontade, que Deus vai te perdoar do mesmo jeito, que ele não mesmo que você viva numa vida, porque nós somos falhos, pode pecar mesmo, não fala de arrependimento, de regeneração, não fala mais nas igrejas de pedra, essas coisas. Só fala de prosperidade financeira, que Deus vai curar você. Não que Deus não possa curar, mas o inimigo também cura, viu? Para os projetos dele. O inimigo também faz milagre, para quem não sabe. Porque a própria livro de 2 Tessalonicenses fala que o anticristo e o falso profeta vai vir com todos os sinais de prodígio, de maravilha, de engano para aqueles que não receberam o amor da verdade. Por isso Deus enviará a operação do erro para criar a mentira. Porque não quiseram estudar a Bíblia para aplicar a verdade na sua vida. Porque a verdade para eles dói. Entendeu? É dura. E ninguém quer a verdade. As pessoas querem viver na mentira, na ilusão. Ela quer ver nas promessas, quer ver nas bênçãos materiais. Elas falam que crê no Deus que abençoa, que dá só bênção terrena. Ela não quer buscar a Deus para ter a salvação da sua alma. Ela não quer nem aí com a sua alma. Ela não quer ser, aí o diabo vem e põe que o inferno não existe. Entendeu? Essas narrativas aí. Que a condenação eterna não existe, que Deus não vai condenar ninguém, porque Deus é só amor, ele não vai condenar, Deus não condena, não é o que está escrito na Bíblia isso daí. A Bíblia não é a palavra de Deus, ele tem que convencer que a Bíblia não é a palavra de Deus, para pôr na mente da pessoa, é uma narrativa que já está, séculos, para poder descaracterizar a Bíblia e falar que o Deus da Bíblia não é o Deus verdadeiro. Ou que ele é o diabo, ou que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, porque fazia isso, fazia aquilo, né? Muitos artistas já falam isso, né? Alguns artistas brasileiros e internacionais. Outra coisa que estão falando é que a condenação não é eterna. Até uns que se dizem cristão, que é muito sábio, que tem canal no YouTube, anda falando isso. A condenação não é eterna, é que aqui não dá para me pegar agora. Aí eu ia ler aqui, não, mas aqui no hebraico ou no grego não tá assim. Não tá assim o caramba, vai examinar. Sabe por que ele fala que não tá assim? Porque a maioria não vai examinar no grego e no hebraico. Ele sabe que as pessoas não vão, que elas não. Porque requer trabalho e as pessoas já têm muitos afazeres no seu dia a dia, não vai buscar no grego ou no hebraico. Entendeu? Aí eles ficam falando essas heresias. Se até os judeus messiânicos fala que tem condenação eterna, como é que você vai falar que não tem? Na Bíblia está escrito: é fogo que nunca se apaga, perdição e juízo eterno. Eterno é eterno. Agora eu pergunto para vocês: olha que narrativa errada, contrária à Bíblia. Se o juízo não é eterno, a condenação não é eterna, por que quando você se converte, Deus fala que você vai ter vida eterna? Vida eterna para mim é vida sem fim, que você não morre mais, certo? Quer dizer, a parte da salvação é eterna, mas da perdição não é. Você vê como o ser humano é malandro, né? As coisas, a bênção é eterna, as bênçãos é eterna, mas a maldição não é eterna não, né? Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, lógico que ele é bom. Lógico, só que as pessoas esquecem que ele tem que julgar o mal, ele tem que condenar o pecado. Deus é bom, mas ele é justo. A justiça de Deus tem que prevalecer no mundo, para ele firmar novos céus e nova terra, como a palavra diz. Não é que
né? Então a gente tem que ficar mais atento com o sistema do anticristo do que com o próprio anticristo em si. Porque o sistema já está aí há muito tempo enganando muita gente, ó, através da política, da religião, da mídia, que pega a palavra de Deus e distorce ela, ou das duas uma, tem gente que distorce, né, que é o tal dos anticristo, que João fala na carta dele, que está no meio do cristão, para manipular o cristão e distorcer a palavra para ele crer numa mentira como se fosse verdade, igual o diabo fez. O diabo fez com Cristo, usou a mesma, os salmos para fazer Cristo tropeçar, e Cristo não caiu na dele. Entendeu? Por quê? Porque você tem que ser conhecedor da palavra, porque quando o diabo usar pessoas que é filho do diabo para te ludibriar, você não vai cair. Entendeu? Por isso que é importante estudar a Bíblia e se apoiar nela de todo o coração. Porque o diabo vai falar, vai usar o servo dele. Não existe condenação eterna, não existe inferno. O diabo verdadeiro, esse diabo que está aí, que todo mundo fala, ele é bonzinho, ele quer te dar bênção, ele quer te dar dinheiro, riqueza, né? Esse Deus da Bíblia aí, ele que é o diabo, ele que é o Deus falso, né? Ele quer descaracterizar Deus. Por isso que Deus precisa provar a fé das pessoas. Porque muitos estão buscando um falso Cristo, um falso Deus, achando que é o verdadeiro. Entendeu? E muitos vão cair no erro, infelizmente. Alguns vão acordar a tempo, outros não vão, né? Então a gente tem que ver o sistema do anticristo já está aí, manipulando as pessoas, apostatando da fé verdadeira, né? As pessoas, desviando as pessoas de Deus, né? Usando a religião, usando a tecnologia, né? Usando as plataformas para falar mentira, assim como Deus usa a plataforma para levantar servo dele para falar as verdades, tem muitos aí falando distorção, que o inferno não existe, que a Bíblia é falsa, que o diabo não existe. E tudo isso é o espírito do anticristo. Tá bom, irmão? Eu tinha muito mais a falar, mas está correndo o tempo, vai ficar muito grande, tá? Deus abençoe, compartilhe o vídeo, deixa o like, para o algoritmo reconhecer, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo aos novos inscritos. Fui!